Nota introdutória. Webinário ilustrado por slides. No canto superior esquerdo, logo do programa Itaú Social Unicef. No rodapé, logos dos parceiros. Em uma mini janela à esquerda, a exibição intermitente do palestrante. Um homem branco de óculos, com cabelos lisos, barba rente e bigode grisalhos. Atrás dele, uma estante com livros. Faixas verticais coloridas com o logo do Itaú Social Unicef e ícones num círculo colorido surgem na transição de um tópico para outro. Uma trama de linhas e pingos coloridos num losango formam o logo do programa Itaú Social Unicef. Em branco na tela laranja, desenvolvimento institucional, processos estruturantes. Sobre a imagem colorida do palestrante, o texto. O doutor em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo, USP, e sócio da Pacto Organizações Regenerativas, Rogério Renato Silva, foi o convidado de um webinário voltado aos participantes do percurso formativo do programa Itaú Social Unicef. No encontro, o especialista falou sobre os aspectos do desenvolvimento institucional que são importantes de observar para aprimorar a prática das OSCs, considerando seus objetivos, propostas e ações. Confira os principais trechos dessa apresentação. Em tela branca, um slide. A apresentação do especialista é dividida pelos temas: ponto de partida, balanço, dentro e fora das organizações, propósito e dinâmica, conversas, ambientes conversacionais, estruturas, uso inteligente de recursos, informação, o saber responsabiliza, resultados, aprender a evoluir. Em tela branca, ícones num círculo colorido. Um ícone com o livro aberto se destaca. Ao lado dele, pontos de partida. Primeiro, eu queria então marcar um ponto de partida e também chamar atenção para essa ideia de que existe um centro organizacional e uma periferia organizacional. Eu acho que essa é uma lente de leitura importante que pode nos ajudar bastante a fazer várias conversas, né? Não sei em que medida vocês já pensaram nisso, mas eventualmente o mesmo conceito que a gente usa para falar do centro e da periferia da cidade, ou do centro e da periferia da sociedade, onde tem mais poder, onde tem menos poder, onde tem mais cerceamento, onde tem mais liberdade, esses temas são também importantes dentro das organizações. Então, uma parte do que eu quero construir de argumento aqui com vocês tem a ver com a relação entre centro e periferia das organizações. O que nem sempre é um conceito de fácil percepção e também não é um conceito estático, né? É um conceito que se movimenta, ao contrário do que a imagem possa nos levar a pensar. Desenho de 2 círculos concêntricos. Em segundo lugar, lembrar que as práticas de desenvolvimento organizacional não devem ser jamais prescritivas, né? Existem várias ciências, existem muitas pesquisas, existem muitas evidências, elas estão aí para que a gente as conheça, as utilize, mas eu quero lembrar que o tema do desenvolvimento organizacional, ele é um tema que precisa ser pensado em cada situação específica. Não há modelos que sirvam para todos, para todas as organizações, e que cada organização é capaz e pode produzir soluções originais para os seus próprios problemas e desafios e interesses a partir das experiências dos outros, né? Mas, nesse sentido, a minha apresentação não traz uma teoria específica ou uma saída para as organizações, mas ilumina uma série de pontos, que eu quero chamar aqui de pontos de acupuntura, que, utilizados, podem movimentar o desenvolvimento organizacional numa direção interessante. Um ícone com a balança da justiça se destaca do círculo. Ao lado dele, balanço, dentro e fora das organizações, propósito e dinâmica. Quanto mais uma organização for capaz de realizar a sua missão, mais desenvolvida ela é, mais sentido ela faz, mais sentido social ela tem, mais relevância social ela tem. Neste sentido, né, nós não podemos pensar em desenvolvimento organizacional sem pensar a organização para fora, sem pensar aquilo que ela entrega, que ela produz, sem pensar nas transformações que ela entrega para a sociedade ou que ela ajuda a sociedade a produzir. Então, nesse sentido, qualquer conversa de desenvolvimento organizacional não pode ser só da porta para dentro, não pode ser só sobre planejamento, sobre recursos humanos, sobre captação de recursos, mas ela poderá ser sobre tudo isso, mas essencialmente ela precisa se concentrar muito
nos resultados. E, ao mesmo tempo que a gente precisa olhar muito para fora, né, esse é um compromisso ético fundamental de existência das organizações da sociedade civil, como também das organizações públicas, né, nós também precisamos olhar da porta para dentro. O fato é que nenhuma organização deveria promover transformações necessárias à sociedade às custas, né, da saúde dos seus membros, né, às custas da nossa saúde. Então é preciso construir um balanço entre aquilo que se oferece para a sociedade e aquilo que a gente produz para dentro, né? E esse balanço ele tem a ver com desenvolvimento organizacional regenerativo. Esse é um aspecto bastante importante. É cuidar para fora e é cuidar para dentro. É cuidar da porta para fora, é cuidar da porta para dentro. Um ícone com balões de fala se destaca do círculo. Ao lado dele, conversas, ambientes conversacionais. Queria convidar vocês a pensarem que as organizações não são nada além de coleções de conversas, né? Ou seja, as organizações são faladas, os programas são falados, as intervenções são faladas, né? Um grupo que trabalha com jovens, uma organização que atende crianças, que trabalha com famílias, que reúne as suas equipes, o tempo todo reparem que a produção organizacional ela é uma produção conversacional. Então, obviamente que a qualidade da nossa conversa é muito determinante para a qualidade da nossa organização, tanto naquilo que ela faz aos outros, que ela entrega, quanto no modo como nós nos organizamos. E nesse sentido, o cuidado com a palavra, com a conversa, é muito fundamental para desenvolvimento organizacional. Independente da teoria, da escola que você vá seguir, da técnica que você vai utilizar, se você é mais digital ou mais analógico, e a conversa, ela é uma conversa na qual a palavra circula, na qual os diferentes atores têm a mesma condição de produzir discurso, de pensar sobre o que estão fazendo, sobre o que estão falando, de escutar uns aos outros e de ir, então, regulando esse universo organizacional, conversacional, de modo coletivo e com o cuidado à qualidade das conversas, né? E, finalmente, um pequeno desdobramento dessa história da qualidade da conversa, né? Mas eu quis tomar isso como exemplo, mas um ambiente conversacional saudável, por exemplo, é um ambiente no qual as queixas, né, as reclamações, as agressões, por exemplo, elas são transformadas em pedidos. Então, ao invés de uma reclamação, né, se faz um pedido, se coloca uma questão com clareza, de modo a permitir que o outro compreenda o teu incômodo, a sua demanda, e possa, então, processar isso, quer dizer, escutar a sua demanda, o seu pedido, processar isso de modo saudável, de modo produtivo dentro da organização. Então, dessa maneira, a gente vai produzindo, né, como tenho marcado aqui nesses argumentos, nesse bloco, um ambiente conversacional favorável ao desenvolvimento. Isso é muito importante, né? Sem conversa boa, a gente não tem organizações fortes. Um ícone com peças de um quebra-cabeças se destaca do círculo. Ao lado dele, estruturas, uso inteligente de recursos. Cada profissional que está em uma organização pode ser percebido como um canal de percepção da realidade, um canal que percebe o que está acontecendo no mundo e que age sobre isso. Então, se nós, por exemplo, estamos em uma organização onde trabalham 25 colaboradores, né, 25 funcionários, 25 profissionais, nós temos 25 aparelhos de percepção da realidade à disposição da organização, escutando o que está acontecendo, interagindo com o usuário, né, entregando um serviço, fazendo um atendimento, ou seja, nesse sentido, está na ponta da organização, como a gente costuma dizer no setor, né, esse canal de interlocução entre dentro e fora. A questão é que, muitas vezes, as organizações deixam de considerar esse conjunto de profissionais como aparelhos de escuta da realidade. E, com isso, elas escutam pouco, né? E vejam que, aí eu vou voltar ao tema de centro e periferia organizacional para fazer uma leitura no seguinte sentido. Vocês lembram daquela imagem, né, que a periferia organizacional, como a periferia de um círculo, ela é mais ampla, né, ela é mais extensa. E é possível pensar que, por isso, ela também acumula muito mais gente, porque é onde estão, por exemplo, em algumas circunstâncias, a maioria dos profissionais do atendimento. E quem está no centro
né? Está no centro. É um centro, é um pouco mais distante da ponta, escuta pouco, tende a ir valorizando outros tipos de escuta e não necessariamente aquela dos profissionais que estão na ponta. Então, desse modo, né, toda vez que a gente vai fazendo uma cisão entre centro e periferia, e toda vez que o centro vai deixando de escutar a periferia, né, a gente vai perdendo escuta daquilo que a organização está vivendo no cotidiano, na realidade. Considerar os profissionais como canais de percepção e de ação na realidade e, dessa maneira, trabalhar para conferir a eles autonomia. Autonomia de decisão, de leitura, de análise, na perspectiva de que toda a organização seja corresponsável pelo desenvolvimento, pelas entregas. O ícone da informação, a letra I dentro de um círculo, se destaca do círculo maior. Ao lado dele, informação. O saber responsabiliza. Reparem que o que eu estou marcando aqui como elementos fundamentais sobre informação. Primeiro, lembrar que na sociedade contemporânea, conhecimento é fundamental para os nossos processos de trabalho, né? Sejam eles organizacionais, de gestão, sejam eles pedagógicos, né? Sejam eles o advocacy, a militância. Quer dizer, conhecimento é muito fundamental, né? Agir sem conhecimento significa uma ação dogmática, né? Uma ação sem evidência, uma ação com fraqueza, digamos, teórica, e, portanto, uma ação que está fadada ao insucesso, né, do ponto de vista do interesse público. Então, as organizações que ampliam a possibilidade de saber, né, de conhecimento, daqueles que estão dentro dela com informação técnica e informação institucional disponível, né, vão aumentando a capacidade de ação da equipe. E o que eu estou chamando de informação técnica? Informações que têm a ver com objeto de trabalho específico. Por exemplo, o atendimento de crianças vítimas de violência sexual. Essa é uma informação técnica sem a qual uma equipe não vai trabalhar bem. Informação institucional é essa informação que tem a ver com governança, com processos decisórios, com limites, com recursos, com regras e assim sucessivamente. Esses dois níveis de informação são muito fundamentais para as organizações. Quanto mais informação a gente traz às pessoas, mais a gente contribui para que elas tenham mais autonomia no trabalho, nas suas ações. E o trabalho, então, de ampliar a autonomia das pessoas, fundamental para que a gente amplie a capacidade de produção organizacional, então se vale muito, né, da informação disponível. Vale lembrar ainda que informação, saber, reflexão é fundamental para atribuir sentido ao trabalho, e a gente sabe que sem sentido, né, um trabalho não pode ter qualidade. Um ícone com gráficos e planilhas se destaca do círculo. Ao lado dele, resultados, aprender a evoluir. Os resultados são algo fundamental para que a gente tenha em conta ao pensar desenvolvimento organizacional regenerativo. Nós não podemos, de modo algum, confundir desenvolvimento organizacional como apenas atividades de gestão. Isso também implica atividades fins, né? Atividades fim como a gestão pedagógica, o trabalho pedagógico, como o trabalho político, como o trabalho de militância, como o trabalho de mobilização, como o trabalho de advocacy, de incidência na gestão pública, ou seja, todos os modos como as organizações da sociedade civil produzem bens públicos. Então, essas duas coisas são fundamentais. E para isso, o próximo slide mostra 3 aspectos absolutamente relacionados. Primeiro, é claro que é importante a gente prestar contas de quanto dinheiro nós recebemos e utilizamos, de quantas horas de formação nós produzimos, de quantas pessoas nós atendemos, de quantos livros nós distribuímos, ou seja, tudo que são entregas e que dão sinais de que nós fizemos um esforço para colocar no ar, né, uma iniciativa. A gente precisa falar de resultados. A gente precisa falar daquilo que nós produzimos. Então, é fundamental que nós tenhamos ferramentas, instrumentos, métodos, sejam eles uma teoria de mudança, um marco lógico, um plano trienal, um plano anual, um plano de prioridades, ou seja,
qualquer que seja o arranjo técnico que a gente utiliza para definir um planejamento, é fundamental que a gente defina os resultados que a gente quer alcançar e possa aferi-los, conhecê-los, acompanhá-los, medi-los, né, avaliá-los, para que a gente aprenda não apenas com o nosso esforço, mas também que a gente aprenda com os resultados que nós estamos sendo capazes de produzir ou não na sociedade, de modo que isso nos traga possibilidades de rever, repensar o nosso processo de trabalho. Desse modo, né, a gente vai, então, conectando a avaliação à aprendizagem e a aprendizagem a desenvolvimento organizacional e, desse modo, avançando de modo evolutivo, ou seja, dando passos na direção de uma organização que tenha mais relevância social, mais sentido para a sociedade, que faça diferença na vida das crianças, dos adolescentes, das comunidades nas quais atuamos, mas que, por outro lado, faça tudo isso, né, sem que a gente se destrua na vida organizacional com conflitos, com estafa, com sofrimento psíquico, com insegurança, com constrangimentos, com silenciamento. Né? Então, a gente não quer nada disso. O marco político no qual as organizações da sociedade civil brasileira se inscrevem é um marco da democracia, né? Um marco pós-88. E, nesse sentido, né, assim como nós queremos produzir organizações públicas mais efetivas, mais eficazes naquilo que estão fazendo, nós também queremos produzir organizações da sociedade civil mais efetivas no que estão fazendo e mais cuidadosas com os seus próprios recursos e com quem está dentro das organizações. Uma trama de linhas e pingos coloridos num losango formam o logo do programa Itaú Social Unicef.